Olá, o meu nome é Pedro Colasso, sou coach e instrutor de Breathwork e se estás aqui é porque presumo que queres saber um pouco mais sobre o Breathwork, a respiração, o que é, para que serve, como é que funciona, o que é que eu posso usar, quem pode usar, etc. Então espero poder conseguir esclarecer-te isto ao longo deste breve vídeo introdutório sobre esta técnica espetacular. Bom, antes de mais, breathwork é a soma de duas palavras, ok? Breath de respiração, sopro, e work de trabalho ou exercício, workout, basicamente. Conjuga aqui estes dois aspectos. Portanto, há um aspecto que já está a acontecer sempre, que é a respiração, não precisamos fazer nada, por assim dizer. E depois há outro aspecto do work, do trabalho, que nós próprios, conscientemente, vamos fazer algo com a respiração. Portanto, é uma prática específica que engloba uma série de técnicas que, no fundo, qual é que é o intuito? O intuito é, de alguma forma, harmonizar todo o nosso corpo físico, mas também mental, emocional e até, em última análise, espiritual, de forma a conseguir, de facto, uma harmonia que nos permita viver de maneira mais plena, harmoniosa, feliz, satisfatória. O Breathwork é um nome moderno, digamos, para algo que já é bastante antigo. A fundação destas técnicas de respiração tem origem na Índia, há possivelmente mais de 5.000 anos atrás, pelo que é conhecido hoje também como Pranayama. Pranayama também é a soma de duas palavras, prana, energia vital, e yama, controlar. Portanto, no fundo, a ação de controlar ou manobrar esta energia vital, porque reconhecendo que este breath esta respiração é o sopro da vida, sem a qual ninguém estaria vivo, efetivamente, não é? E estamos a fazê-lo todos os segundos, e nós esquecemos que, em boa verdade, a respiração, o ar, o oxigênio, este aspecto é um bem de primeiríssima necessidade, é o bem de maior necessidade que nós efetivamente temos, caso contrário, não estávamos cá, não conseguimos estar sem respirar durante muito tempo. Só que efetivamente é algo que nós nem sequer nos apercebemos ou damos atenção exatamente por estar tão inculcado e ser tão permanente. E este é que é o aspecto interessante da respiração, e por isso é que ela é usada para este efeito. E para que é que ela é usada? Há aqui sobretudo três grandes benefícios, macro-benefícios, não é? Na página de Secrets of You, onde temos a descrição desta técnica, não sei se vieste lá, se vieste pelo YouTube ou pelo Google, de qualquer forma estão lá uma série de benefícios também, mas eles todos no fundo agrupam-se de várias, aqui sobretudo de três maneiras. Um deles tem a ver com energia, energização, ok? Portanto, com podermos aumentar os nossos índices de energia do corpo e dos vários, no fundo, órgãos também, subjacentes e sistemas. Outro tem a ver com calma e tranquilidade, uma acalmia, ok? Uma baixa de velocidade, de ritmo, de intensidade, que é ótima também para medo, ansiedade, tal como a energia combate o cansaço e o desgaste. Esta acalmia permite, de facto, atenuar o nosso sistema nervoso. Portanto, seria um segundo macro-benefício, digamos. E depois um terceiro tem a ver com uma harmonia geral. Lá está, corpo, mente e espírito, os órgãos todos, como uma torre que esteja bem equilibrada com as peças todas, ela aguenta-se e conseguimos sempre crescer sobre ela. Se há alguma peça fora do sítio, aquilo desmonta-se tudo. E a respiração consciente, o breathwork, as várias técnicas que utilizamos, permitem efetivamente fazer isso. Okay? Como é que isso é feito? Bom, é preciso voltarmos um bocadinho atrás para o que é a respiração. A respiração é este processo maravilhoso que ocorre, este sopro da vida, e efetivamente
O que acontece é que nós, ao inspirarmos ar, ao entrar ar no nosso corpo, trazendo o oxigênio, ele vai combinar-se com a glucose que é trazida através da alimentação, e isto combinado produz energia que depois é levada para as células do corpo. Não é? Portanto, nós precisamos, no fundo, destas duas coisas, mas o processo ativador aqui acaba por ser depois todo o circuito respiratório que ajuda a fazer isto. Portanto, em cada inalação nós estamos a dar este gás que permite fazer esta combustão e alimentar as células todas a todos os segundos. Não é? E nós estamos dependentes em absoluto disso. Isto quer dizer o quê? Que este processo, obviamente, vai levar energia e informação a todos os órgãos. Ou seja, o processo respiratório está ligado a todos os órgãos. Não é um processo independente. Não é? Está ligado ao sistema digestivo, ao sistema cardiovascular, ao sistema imunitário, endócrino, etc. Urinário, etc. Tudo. Portanto, a questão aqui que torna a respiração tão especial é que, efetivamente, este é o único processo que é autonómico do nosso corpo, que nós não é automático, nós não temos de fazer absolutamente nada para que ele funcione. É o único processo desta maneira que nós conseguimos controlar conscientemente e ativamente. Ou seja, eu consigo, de alguma forma, agarrar neste processo e fazer coisas, não é? Eu consigo inspirar, se eu quiser. Agora, se eu quiser, consigo parar. Se eu quiser, consigo expirar. Posso fazer ritmos, cadências. Posso fazer de uma maneira, posso fazer de outra. Posso fazer mais rápido, mais devagar. Ou seja, eu consigo aqui introduzir uma série de variações. E as técnicas de respiração, de breathwork, de pranayama, derivam desta possibilidade, portanto, que é extraordinário e que nós nem nos apercebemos. Podemos controlar um sistema autonómico. Ao fazê-lo, e não podemos, por oposição, controlar nenhum dos outros. Não consigo controlar o meu coração diretamente, o meu sistema digestivo, né, nos intestinos, não consigo controlar o sistema nervoso central, não consigo controlar isso. Porém, eu consigo controlar. E ao fazê-lo, ao introduzir um controle consciente, eu estou a influenciar todos os outros sistemas. Porquê? Porque, como eu falei antes, a respiração já os influencia normalmente porque os alimenta a todos. Logo, eu quando consigo tomar controle neste, que é o único que eu consigo controlar, eu estou diretamente a influenciar todos os outros. Portanto, é uma maneira de conduzir, é como o leme. Eu não estou a conduzir, eu não consigo transportar o navio às costas, que é muito pesado, mas eu consigo mexer no leme e o leme vai mexer todo o navio. Okay? Uma espécie de controle remoto da respiração, funciona como um controle remoto da televisão. O aparelho é muito complexo, mas eu com este controle remoto consigo mexer aqui, como disse, indo do ponto de vista fornecendo energia, fornecendo mais calma e tranquilidade, mais paz e fornecendo também harmonia. Este é o motivo pelo qual a respiração tem este efeito. E sobre este princípio, e reconhecendo que isto era altamente eficaz e influenciava todos os outros órgãos diretamente, começaram-se a desenvolver uma série de técnicas específicas. E eu também já vou dar uma ideia sobre isso. E então este processo tornou-se assim absolutamente vital e praticado. Isto, de facto, já há milénios tem vindo a ser praticado, e hoje em dia depois o que acontece é que desenvolveram-se técnicas adicionais e metodologias adicionais sobre as coisas mais ancestrais. Bom, e uma coisa interessante quando se fala neste processo respiratório, que é um processo, lá está, como eu disse, consciente, e que estamos a fazer alguma coisa, e as pessoas muitas vezes perguntam: mas eu já respiro, eu sei respirar, porque é que eu preciso de fazer breathwork e estas técnicas? Por dois motivos. Primeiro, a maior parte das pessoas, ou uma parte das pessoas, não sabe efetivamente respirar. Ok? Por outro lado, é diferente respirar ou fazer exercícios respiratórios, tal como é diferente eu mexer-me ou fazer exercício físico. Ok? São duas atividades diferentes. Porquê é que nós não sabemos muitas vezes respirar? Há aqui duas coisas que nós não temos às vezes em consideração. Primeira coisa, vou falar nestas duas porque são extremamente importantes, do dia a dia e de rotina, que era importante ficarem como hábitos, que é nariz. A respiração, as inspirações devem ser feitas pelo nariz. O nariz é o sítio por onde o ar tem de passar, sobretudo por dois motivos, a menos que pode haver técnicas específicas que indiquem o contrário, mas
são incisivas e naquele momento não é no decurso do dia e da noite também. Mas, portanto, o nariz tem aqui duas vantagens. Uma serve de filtro, a filtragem do ar, de impurezas, e depois gera-se, nesta passagem, gera-se uma coisa chamada ácido nítrico, e isso tem N benefícios para a saúde. Podem pesquisar sobre isso, depois noutros vídeos falarei mais sobre esse tipo de benefícios e afins. E então, isso é algo que nós nos devemos habituar, não pela boca. A expiração pode ocorrer pela boca, mas a inspiração sempre pelo nariz. Então, apercebam-se como é que vocês respiram e o tempo que passam a usar o nariz ou a boca. Outro aspecto importante, que é a questão de onde vem a respiração. No caso de muitas pessoas acabam por respirar aqui nesta parte de cima, pulmões cheios, encher o pulmão, o ar passa sempre por aqui, está sempre aqui, quando de facto a respiração mais completa, digamos, e mais benéfica, vem de baixo para cima, vem pela barriga, usando uma coisa que muitas vezes fica ali parada e não é usada, diafragma. E já há estudos que mostram claramente a importância disto. Diafragma, ali uma pontezinha que está ali quase na dobra do nosso, debaixo das costelas e o umbigo, que no fundo serve de ponte, sobe e desce também, e permite o ar começar por baixo e chegar por cima. E este movimento do diafragma, pode-se chamar respiração diafragmática também, é aquela que acaba por ser mais benéfica porque faz um enchimento do ar desde baixo até cima e é como se estivéssemos a encher um balão. Uma forma de ver isto, noutros vídeos também irei falar sobre isto, podemos pôr a mão sobre a nossa barriga, respirar normalmente, só observar se a barriga está a encher e desencher. Basta ver, por exemplo, como respiram os bebés quando dormem, para se perceber, e os animais, também a mesma coisa, vê-se bem o que é que está a mexer, que é a barriga. Portanto, isto também é outro ponto absolutamente essencial para a qualidade respiratória. Portanto, esta é uma das questões porque é que saber sobre a respiração e trabalhar sobre a respiração é bom. É benéfico, mais do que respirar como sempre temos feito. O outro aspecto que eu disse tem a parte consciente do exercício, da exercitação. Portanto, qualquer coisa que eu me exercito e que faça um esforço consciente e uma atividade consciente, eu estou a melhorar. Eu estou a criar músculo, digamos, estou a criar força, estou a criar hábito e, portanto, a aplicação de técnicas específicas gera um músculo que não gera simplesmente se eu estiver a fazer os movimentos do dia-a-dia. Portanto, todo este breathwork tem estes efeitos e, com os efeitos que nós já identificámos atrás, que é o facto de ser um bem tão essencial e com tantos benefícios, qualquer exercitação que eu lhe faça, naturalmente estou a fazer o quê? A potenciar todos estes benefícios que já lá estão. Ok? A energia, a harmonização, a harmonia, a cura, a transformação, a renovação, etc, etc, a regeneração, etc, etc. Portanto, que são coisas que normalmente todos tentamos atingir por outras vias, mas temos aqui uma via disponível a 100% do tempo. Isso é extraordinário. Está sempre connosco, sempre disponível. Portanto, podemos fazer aqui milhares das coisas. O que importa é começar. Então, e por onde começar? Ora, por uma sessão de breathwork, isso seria muito bom, porque íamos falar sobre estas coisas e iríamos pôr em prática também uma série de técnicas. Como é que se passa uma sessão de breathwork para vocês terem noção? Portanto, uma sessão de breathwork tem uma intenção determinada, não é? Há aqui uma outra coisa que eu aproveito para dizer, isto de breathwork pode ser utilizado por qualquer pessoa, não é? Desde novos a velhos, digamos, a pessoas com mais debilidade ou mais ativas ou mais fortes. O que acontece é que ajustamos à medida das necessidades e das circunstâncias, não é? Portanto, há técnicas e formas de as usar que variam. Portanto, com uma criança faz de uma maneira, com um adulto de outra. Se uma pessoa tiver o objetivo de se acalmar é uma coisa, se tiver o objetivo de se energizar ou recuperar é outro, etc. Se tiver para limpar, por exemplo, mágoas, estamos a trabalhar de uma maneira, se tiver a ver com stress ou com medos é de outra. Ok? E as intensidades variam. Portanto, isto é aplicável a qualquer pessoa. O instrutor e o facilitador, com certeza, terá de fazer a adaptação necessária. Portanto, a sessão é construída à medida, digamos, estamos a falar de uma sessão individual, ok? Haverá também, e há sessões também coletivas, em que é uma outra lógica, em que toda a gente segue mais ou menos um plano, ok? Vamos de semana, por hipótese, modificando os planos, mas aí é uma ação de grupo, não é? Como se faz muitas vezes com o yoga, não é? Do qual o pranayama é, de alguma forma, primo ou irmão chegado.
também se faz assim, mas nas circunstâncias de uma ação individual, portanto, há um propósito, há uma intenção que se estabelece de pessoa para pessoa, naturalmente cada um tem a sua, pretende determinados resultados, é isso que estamos à procura, não é? Tudo isto são técnicas que visam, de alguma forma, obter determinados resultados, depois há o processo, o caminho, e portanto a ação parte deste princípio, e depois aplica-se um conjunto de técnicas que se variam e variarão consoante o programa que a pessoa usar e o número de vezes que fizer, não será sempre necessariamente a mesma coisa, mas são um conjunto de técnicas que levam a pessoa por um caminho, por uma direção, e até em função da resposta no momento, há adaptações e tudo mais. Portanto, é uma sessão que dura normalmente 60 minutos, no máximo até 90, com a integração da sessão, etc. E é perfeitamente segura, tranquila, vai ao nível e ao ritmo, digamos, da pessoa, não há aqui risco, porque também se prepara antes e percebe-se quais são as circunstâncias, e portanto é uma ação, é uma construção que está a passar por uma série de etapas diferentes, dependendo do ponto em que se parte e do ponto que se quer chegar. Portanto, é uma experiência que eu aconselho a toda a gente experimentar, além das dicas e técnicas práticas, segue-se este processo, e se o quiserem experimentar, podem ir lá ao nosso site, Secrets of You, e marcam uma sessão ou falam comigo, e tenho todo o gosto em poder dar-vos desta experiência. E já agora que também estou aqui a falar sobre estas sessões e sobre para que é que serve o Breathwork, em que consiste, aproveito para falar sobre duas técnicas, por exemplo, que podem usar para aguçar o apetite e para também, de alguma forma, experimentarem, porque mais uma das coisas fabulosas que o Breathwork tem é que depois a pessoa pode integrar e usar na sua rotina. Não é algo que fique 100% dependente de um terapeuta, é óbvio que é diferente. É como também fazer exercício acompanhado com um PT no ginásio ou fazer exercício sozinho. É possível, a pessoa absorve as coisas, integra na sua rotina e aplica. Portanto, estes fundamentos são passados. Eu vou aqui falar de duas que vocês podem experimentar e usar para vocês. Então, uma delas é o que se considera hoje e que já está estudado, que se chama a zona terapêutica da respiração. Ou seja, há um padrão de respiração que se conclui que é aquele que mais contribui para uma harmonia e bem-estar e para a redução também do nível de stress e ansiedade. Porquê? Porque contribui para aumentar uma coisa chamada HRV, Heart Rate Variability. Isso será o equivalente à variabilidade da frequência cardíaca. Isso faz o quê? Que existe uma amplitude maior, uma possibilidade de amplitude maior entre os batimentos. E isso é bom porque isso permite-nos ajustar às circunstâncias do dia-a-dia, como todos sabemos, estão sempre a mudar, não são flat, não são estáticas, não é? Nós estamos sempre alguém interage connosco, passamos no carro, há um semáforo, alguém apita, uma pessoa, o nosso chefe a falar connosco, o nosso filho fez isto, agora estou num momento de paz, estou a ver um jogo de futebol, estou emocionado. Ou seja, nós estamos sempre bate-nos alguém à porta, ou seja, está sempre alguma coisa a acontecer. Portanto, ter esta variabilidade mais alargada permite-nos encaixar melhor todas estas coisas e sofrer menos e ter menos, no fundo, stress, porque isto depois vai aumentar os níveis de cortisol, vai aumentar os sistemas nervosos, o simpático vai disparar, etc. Portanto, há aqui uma série de mecanismos. Portanto, a respiração, o padrão respiratório que permite manter isto, digamos, num nível que é mesmo terapêutico, é um padrão simples, que é respirar 6 vezes por minuto. Como é que a gente respira 6 vezes por minuto? Inspira 5 vezes, 5 segundos, ok? E expira outros 5. Pode ser a expiração, pode ser pela boca ou pela nariz. Portanto, ao fazermos isto, portanto, este ciclo, este breath, são 10 segundos, 10 vezes 6, portanto, preenche um minuto, não é? Portanto, ao fazermos isto, é uma coisa simples. Só ao fazermos isto, estamos a garantir que entramos numa zona terapêutica. Ou seja, isto tem de ser feito conscientemente, porque eu normalmente não estou a respirar este rácio, digamos, não é? Portanto, é como uma espécie de meditação, ou seja, eu paro um bocadinho e faço esta contagem e fico neste ritmo, neste padrão, e com isto estou a garantir, de facto, a tal variabilidade que falámos da frequência cardíaca e os benefícios que daí advêm. Se não conseguimos começar nisto e for ainda muito elevado para o ponto em que estamos neste momento, começamos com, em vez de ser a 5 segundos, por exemplo, a 4, ou eventualmente a 3. Se for muito fácil, podemos aumentar e até respirar menos vezes por minuto. Até pode-se respirar uma vez por minuto ou 2, ok? Isso ainda pode contribuir mais. Portanto, o que interessa é começar e depois ir ajustando. Experimentem e conectem-se com isto e percebam que está
ao vosso alcance poder apanhar esta ferramenta, ok? É simples, o que é importante é praticar e fazer isto. Isto funciona, está provado cientificamente que funciona, agora tem de ser feito e feito regularmente, ok? Porque isto vai libertar os químicos necessários, mas é como lavar os dentes às tantas, não é? Se eu lavo os dentes hoje e daqui a uma semana, uma vez por semana, o resultado é relativo. Se eu lavo todos os dias, com uma regularidade ou várias vezes, digamos, como tomar banho, etc., como exercício físico, é tudo a mesma lógica. Se eu consigo uma consistência, eu vou conseguir os resultados que daí advêm, porque é a rotina a funcionar. Não é? Ok, esta é uma das técnicas, a zona terapêutica. Outra é extremamente simples, é quase uma não técnica, que é o que se pode chamar um breath watching, em que nós vamos observar o processo de respiração, processo esse que nós, digamos, 99% do tempo não sequer nos apercebemos. Isso quer dizer o quê? É fechar os olhos, basicamente, e observar sem fazer nenhum esforço, porque na anterior nós tínhamos de, ok, contar até 5, e aqui depois tem de descer, ok, tem de estar a fazer algum esforço, digamos. Aqui no breathwatching não, é apenas observar, deixar a respiração seguir o seu ritmo, normal, e perceber, bom, está a entrar o ar, ok, sinto o ar a entrar, sinto o ar a sair, okay, sinto as narinas a dilatarem, observar tudo o que está a acontecer, o sopro, o calor, podemos sentir o nosso corpo também, não é? Barriga, o abdômen, o diafragma, o peito, todo o tronco, ok, está em movimento, está para cima, para baixo, está, ok? Então eu estou a observar, no fundo estou a observar a vida a passar através de mim, não é? Este sopro de vida que nós não valorizamos, mas sem o qual não estaríamos vivos, ok? Esta é uma técnica também, permite-nos sintonizar com esse processo, com este processo espetacular que corre dentro de nós, e espero eu, experimentando estas duas técnicas, fiquem também tão interessados como eu em descobrir mais sobre isto. Aliás, tudo o que eu estou aqui a falar eu próprio também acabo por praticar, foi assim que eu também descobri o breathwork há uns anos, comecei a praticar, fiz sessões, recebi sessões, comecei a investigar, a estudar, depois às tantas certifiquei-me como breathwork instructor porque queria também aprofundar mais e poder partilhar com os outros isto. E portanto está sempre nas vossas mãos. Esta é uma ferramenta extraordinária que está ao alcance de qualquer pessoa, com uma ajuda de algumas sessões podem pô-los num outro nível, naturalmente, e ajudar a ultrapassar os desafios que têm, mas em última análise é algo que depende só de vocês. Ou vocês vão deixar correr este poder, deixar passar em claro este poder, não é? E não lhe vão dar importância de vida, ou então vão usar este poder e em vosso benefício. Como disse, para uma vida que possa ser com mais vitalidade, mais energia, mais paz, mais calma, mais conexão. Okay? Isto é possível e o Breathwork é uma porta extraordinária. Espero encontrar-vos do outro lado. Se quiserem, contactem-me, marquem uma sessão, tenho muito gosto. Até lá.